Olá, tudo bem? Sou Nilson Tavares, cooperador na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pontal do Paraná, no balneário de Praia de Leste, cujo pastor-presidente é o pastor Natalino Vigo. Lições bíblicas da CPAD. Primeiro trimestre de 2013. Elias e Eliseu. Um ministério de poder para toda a igreja. Já estamos na lição 3. Olha como o tempo passa rápido. Lição de número 3, intitulada A Longa Seca sobre Israel. Queridos irmãos, teve um pequeno, para mim, pareceu um problema, sobre alguns textos relacionados a essa lição. Fiquei preocupado, liguei para o meu pastor-presidente, falei, pastor, estou com um problema, por favor, me esclareci. E foi Nilson, calma. Realmente é assim. Quando nós achamos, parece uma dificuldade no texto, lembre-se, há uma regra da exegese bíblica que diz que nós vemos um problema no texto, o problema não está no texto, está na gente. E a gente conversando, ele me esclareceu as dúvidas. E daí surgiu este dado interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, peguem sua Bíblia, o que eu estou fazendo, abram lá na carta Tiago, carta de Tiago, no capítulo 5. Carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz, vamos ler? Vem comigo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Lendo esse texto, nós vemos que Elias orou e não choveu. No versículo 17. Versículo 18 diz, Elias orou de novo, e o céu deu chuva. Até aí nenhum problema. Quando você vem no livro de primeiro livro de Reis, abram comigo, no capítulo 17 e no capítulo 18, nós vemos que as coisas não são bem assim. Quer ver? Capítulo 17, versículo 1. Olha só o que diz o texto. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Perceba que o texto diz, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Logo, nós vemos que Elias estava na presença do Senhor. Sabemos quais são as características de uma pessoa que está no centro da vontade do Senhor. Ela só faz o que Deus manda. Continuando. Capítulo 18, versículo 1, que diz, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Irmãos, percebam que parece que há uma discrepância, há um paradoxo entre este texto e o texto de Tiago. Porque nós acabamos de ler no capítulo 18, verso 1, dizendo, ó, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O texto de Tiago, capítulo 5, em versículo 18 diz, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O texto de Tiago está dizendo que Elias orou para que chovesse. O texto de 1 Reis está falando que Deus daria a chuva. Esse é o grande problema. Há um paradoxo, há um problema nos textos de interpretação. Há exemplo que Tiago também está em outra controvérsia bíblica. Qual outra controvérsia bíblica de Tiago? Fé e obras. Tiago fala que a fé, que a salvação vem pela fé. Tiago fala que a fé não é suficiente, e sim obras.
mas esse é um outro tema para um outro vídeo. Este texto fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Sabemos que Elias estava perante a face do Senhor. Não há, irmão, problema algum. Então, porventura, se algum aluno perguntar, se o irmão mesmo tiver essa dificuldade que eu tive, então, aguce a sua atenção agora. Conversando com o meu pastor, ele falou: Nilson, quando se conta um milagre, sempre tem aquele quem conta um conto, sempre aumenta um ponto. Mas na interpretação bíblica, não é muito assim. Você tem que ler com cuidado, com esmero, com atenção, com diligência. E o texto, ele não tem nenhum paradoxo, não há nenhum conflito de ideias no texto. O que há nesse texto, então? Primeiro, quando você fala assim, o irmão orou e curou aquela irmã. Foi o irmão que curou? Não, ele orou, mas quem curou foi Deus. Não é assim? Então, este caso de Tiago é a mesma coisa. Tiago está falando, Elias orou e não choveu. Elias orou, choveu de novo. Nós vemos que o texto de primeiro livro de Reis, eu quero que você venha comigo de novo, que ele vai, no versículo 36, vai estar toda a chave, né? Ele começa no versículo 1, mas o desencadeamento de toda essa problemática está no versículo 36. Olha só, capítulo 18 de 1 Reis diz, a parte final, Deus dizendo a Elias: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Elias foi, mostrou-se a Acabe, fez o desafio, e no Monte Carmelo, os profetas de Baal ficaram a manhã inteira, depois Baal não respondeu, e nunca vai responder mesmo, que é um demônio, e Deus não permitiu a ação de Satanás nesse momento, porque no vídeo anterior eu já falei sobre a ação de Deus e de Satanás na natureza, e Satanás também poderia mandar fogo. Assim como mandou fogo sobre a vida, né? Tem um texto bíblico, que quero que você veja comigo em Jó, livro de Jó, capítulo 1. Veja esse texto à memória agora. Vamos ver Satanás mandando fogo nas coisas. Jó, capítulo 1. E também o versículo, deixa-me ver, versículo 16, 1:16. E estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Mas sabemos aqui que não foi fogo de Deus. Quando Jó escreveu esse livro, ele achava que Deus mandou, né? Pelo menos esse texto aqui no início. Mas sabemos que foi uma permissão de Deus, mas foi uma ação direta de Satanás. Isso aí já foi falado em outro vídeo, só estou dando uma pincelada no assunto, trazendo a memória dos irmãos. Então aqui também, nesse texto, Deus, nesse caso em particular, Deus não permitiu que Satanás operasse, porque era uma batalha espiritual, e Deus queria mostrar quem era Deus realmente, quem ele era realmente para o povo. Então Elias estava autorizado por Deus a orar, e aí aconteceu um milagre. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, vem comigo. E o versículo 36 vai estar dizendo, vai estar todo o segredo da questão. Versículo 36 do capítulo 18, que diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Atenção. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aleluia. Não há nenhum conflito de ideias entre o escritor de 1 Reis, do relato de 1 Reis, sobre a questão de Elias e os profetas de Baal, e Tiago, que fala que Elias orou. Não há nenhum problema. Então, irmãos, eu creio que ficou claro que, mediante esses versículos e essa explanação, né, vemos que Deus é o agente por trás dessa história. E que Elias foi somente o seu atalaia, foi somente o seu profeta, e profeta corajoso, que falar contra o rei,
Falar contra um bando de profeta não é fácil. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima, querendo Deus.